paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos com nossa nova revista e nós vamos agora para o final da aula número 3. Então, lembrando que a aula número 3 nós dividimos em 2 encontros. O estudo 3 serão 2 aulas. O primeiro encontro, você já ministrou sobre o princípio da semeadura, utilizando só a introdução, né, do nosso querido estudo número 3, e isso aconteceu no dia 26 de janeiro, ou então na semana do dia 26, né? Agora, no dia 2 de fevereiro, nós vamos então trabalhar com todo o restante do estudo 3, que é exatamente o ponto número 1, o ponto número 2, o ponto número 3, que é realmente toda a lição, tá bom? Que é toda a lição. Muito bem, vá comigo agora, por gentileza, para a página 17. Então, abra na página 17, ok? Muito bem. E nós estamos falando sobre família e projeto. E nós terminamos a última aula, né? Exatamente falando, vamos conversar sobre projetos, né? Você sabe fazer um projeto? E aí, quando a gente quer fazer um projeto, obviamente, projetos são muito importantes para que a gente possa semear. Porque você sair e semear ao léu, jogando de qualquer jeito, suas sementes, pensando que vai colher, meu Deus do céu. É bom ter todo um projeto para semear em 2025 e óbvio que algumas sementes a gente já colhe agora em 2026 e outras um pouquinho mais tarde, em 2027, 28, e outras bem mais longe, lá em 2029, 30. Então, vamos pensar direitinho no que nós vamos fazer esse ano, vamos planejar de forma correta, e até para planejar de forma correta, nós podemos então nos utilizar da palavra do Senhor que nos ensina como fazer todo um bom projeto. Já que nós queremos fazer o projeto, já lançar as primeiras sementes agora, e à medida que formos caminhando, novas sementes são lançadas e a gente vai colher tudo em nome do Senhor Jesus, né? Sabendo de todas aquelas lições que não vamos colher, ninguém que planta deixa de colher, não vai colher mais do que plantou, mas também não vai colher menos do que plantou. O Senhor é bom, tá? O Senhor é bom. Não vai deixar de colher, vai ter sim a grande vitória para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Muito bem, vamos então para a página de número 17. Como é que se faz um projeto? Por incrível que pareça, a criação, Gênesis capítulo 1, nos faz entender direitinho como é que um projeto deve ser feito. Como é que um projeto deve ser elaborado e como é que um projeto deve ser gerenciado. Sério, pastor, sério. Gênesis 1 é fantástico até para isso, ok? E aí, eu quero que você, no início dessa aula, no início da aula, você leia, por gentileza, com o seu aluno, a página 17, o primeiro ponto aqui, 1, criação como fato estratégico para o início de 2025. Eu quero que você leia esse ponto inteiro. Vou ler agora com você e você leia com seu aluno. Vamos juntos? Então, página 17. Pelo amor de Deus, quando você for ler, tenha paciência, espera o seu aluno achar, tá? Aqui na sede nós temos alguns idosos
E a gente faz tudo com muita calma, paciência, levando com muito amor, para que a gente alcance o que tem que alcançar. Tá bom? Então vamos lá. Ponto número 1. Achou aí, página 17, a criação como fato estratégico para o início de 2025. Então vamos lá. Vamos juntinhos, vamos juntinhos. Não sei quantos de nós já meditamos na criação com o seguinte pensamento: fantástico, como eu nunca tinha visto isto antes. Aqui está tudo o que eu preciso para planejar meus próximos meses. Você já tinha pensado na criação desse tipo? Sob esse viés, né? Vamos lá? Sim, aqui está tudo o que precisamos para vencer em qualquer momento em nossa vida. Na criação, Deus nos ensina sobre projetos e suas etapas: planejamento, execução, revisão e realização. Sério, na criação tem tudo isso: planejamento, execução, revisão e realização. Sejamos sábios. Ninguém melhor do que ele para nos ensinar. Tudo começa com um bom planejamento. Após, cautela e persistência na execução. Revisão periódica para análise dos objetivos alcançados. E, por fim, a realização é certa. Então a gente planeja, não fica só no planejamento. Bota a mão na massa, execução. Vai executando devagar e sempre, vendo os resultados, vendo se precisa modificar alguma coisa ou não, e aí até chegar nos resultados que deseja. Quais são seus sonhos e o que queremos de 2025? Ser humilde e aprende com quem sabe fazer. Vamos à criação, tá? Pois é, eu acho que não tem ninguém melhor do que o próprio Deus nos ajudando a entender como fazer as coisas. E esse foi um dos motivos pelos quais ele deixou Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1 é para muita coisa, mas também para nos ensinar a conduzir projetos. Fazer e conduzir projetos. Então, meu irmão, vamos lá. Como é que tudo começa? Você viu como eu fiz com você agora, né? Então, eu li o ponto 1, e agora você vai trabalhar, tá bom? Leia com ele e olhe para a cara dele. Bem, vamos lá. Como é que tudo começa? Tudo bem? Vamos lá. Primeiro ponto. São exatamente... o ponto 2 se divide em até 2.4. São exatamente 4 pontos fundamentais para a gente tocar qualquer projeto. Fazer e tocar qualquer projeto. Então, primeiro ponto. Seja realista. Seja realista. Aí o que você vai fazer? Quando você disser seja realista, você vai pegar e abrir com ele Gênesis capítulo 1 e vai ler com ele Gênesis 1, versículo 1 e versículo 2, como eu estou fazendo agora aqui com você. Vamos lá. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Vamos lá. E a gente sabe que aqui existem duas correntes de interpretação. Tem aqueles que dizem que quando Deus fez, Deus criou tudo, e a terra no início ela estava realmente confusa, porque ela estava sem forma e ela estava vazia, tá? Então, não tinha forma, pastor? Não. Não tinha montes, não tinha separação de montes e mares, não tinha separação de terra e água, não tinha separação dos céus.
e a parte de baixo da terra estava uma confusão. Então estava sem forma e estava vazia, não tinha animal nenhum, não tinha nada. E aí, a partir do versículo 3, Deus começa a colocar forma e conteúdo. Essa é a posição que eu creio. Sou eu que estou falando. Mas tem uma segunda posição que diz assim, que Deus não, criou tudo certinho, tudo perfeito, e a terra, que era perfeita, tornou-se sem forma e vazia por causa da queda do diabo. O diabo, quando cai, ele vem e ele arrebenta com tudo na terra. Eu, pessoalmente, não sigo essa segunda posição, mas respeito quem segue. Tá bom? Por que eu estou falando dessas duas posições? Para que você não me toque nisso no momento da aula. Mas nem fale sobre isso, porque senão vai abrir uma vertente de conhecimento e aí a revista vai para o espaço. Aí não tem sentido nenhum. Se de repente você encontrar algum aluno que estuda um pouco mais e ele te perguntar, pastor, a Terra era sem forma e vazia ou a Terra tornou-se sem forma e vazia? Aí você vai olhar para ele e vai dizer, olha, meu irmão, são duas posições que existem. Eu vou tomar liberdade de não te responder sobre isso agora, porque o próprio escritor da revista, o pastor Gedeon, pediu para a gente não entrar nesse assunto hoje, porque senão vai fugir de tudo que é a revista. Mas o próprio pastor Gedeon promete gravar um vídeo e enviar a resposta a essa questão a nós. Acabou, não entra nisso não, porque senão você vai ficar maluco. Então vamos trabalhar com o que é fundamental. Vamos lá. Em primeiro lugar, seja realista. Aí você lê o Gênesis 1 e 2 sem entrar em controvérsia nenhuma. Você vai dizer, irmãos, quando a terra foi criada, por algum motivo que não sabemos porquê, Deus resolveu, ao criar a terra, ela está sem forma e ela está vazia. Estava tudo uma confusão. Ela estava vazia porque não tinha pássaros. Ela estava vazia porque não tinha um homem. Ela estava vazia porque não tinha árvores. Ela não tinha conteúdo. E ela estava sem forma porque não tinha as separações, luz e trevas, não tinha separação entre o céu e as águas de baixo. Tanto é que nos dias subsequentes o Senhor vai primeiro fazer as separações e depois colocar conteúdo, tá? Então, isso é fundamental. Por quê? Porque a primeira coisa que a Bíblia ensina para a gente quando a gente vai realizar projetos, porque a criação foi um grande projeto executado por Deus, a primeira coisa que a Bíblia nos ensina é seja realista. Deus poderia ter olhado para a terra e ter negado que ela estava sem forma e vazia, que ela estava uma bagunça, que ela estava uma bagunça, mas Deus não fez isso. Deus olha e diz, ih, rapaz, acabei de criar e está tudo meio sem forma e está tudo sem conteúdo, não é isso que eu quero não. É fundamental a gente entender que todo e qualquer projeto parte da realidade. A gente tem que ser realista. A gente não pode dizer que tem dinheiro quando não tem, que tem recurso quando não tem, que vai acontecer. Não, 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 não. Seja realista. Vamos lá. Você quer o quê? Qual é o seu desejo? Lembre-se que você, tudo que faz, alcança seus filhos, seus netos, traz consequências para todo mundo. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, ser realista. O que é que você quer e quais os recursos que você tem. O que você quer? Quais os recursos que tem? Ok? Ai, pastor, eu quero passar em medicina. Ok. Você tem um excepcional segundo grau. Você já tem um domínio de língua estrangeira e gosta muito das ciências, biologia, física e química. Ai, pastor, eu tenho uma certa dificuldade nisso, meu segundo grau.
Infelizmente, a maioria dos professores não iam dar aula, foi um segundo grau difícil, então entenda que você tem um desejo a alcançar, mas você já vem com grandes limitações. A gente tem que ver as limitações para saber o caminho que vai seguir. Ai, pastor, eu queria tanto, tanto, tanto fazer aqui na minha igreja um coral que cante bonito, que louve a Deus bonito. Ótimo, vamos lá. E o que você sabe de música? Ai, pastor, em matéria de música, eu escuto os louvores que tem na internet. Ah, tá. E com base nos louvores, você quer botar um grupo cantando e quer chamar isso de coral? É isso? Para ter um coral, você tem que ler uma partitura musical. Para ler uma partitura musical, você tem que aprender música. Ai, pastor, então vai demorar muito, eu acho que eu vou desistir. Não, vai pelos passos. Começa aprendendo música, depois aprende regência, que uma coisa é saber música, outra coisa é aprender reger. Depois aprende na regência as 4 vozes, como ensinar. Aí vai identificando na igreja quem canta e quem não canta. Porque tem que pegar gente que tenha um pouco de voz. Vai aperfeiçoando a voz, vai botando para cantar junto, vai estruturando devagar, vai juntando até que Deus abençoe. E aí você consegue. Entendeu? Gente, tudo é possível para nós, mas a gente tem que ser realista no início. Tem que ser bem realista no início. A gente não pode brincar quanto a isso. Tá bom? Se os amados irmãos ouvirem algum barulhinho aqui atrás, é porque o serviço de limpeza urbana nossa hoje resolveu fazer uma capinagem aqui e trouxeram máquinas, tá bom? Mas não se preocupe. Muito bem, seja absolutamente realista. Porque é sabendo onde você está e de onde está partindo é que você vai fazer o planejamento. O planejamento. E aí, quando você fizer o planejamento, aí é fundamental. Aqui o 2.2 na página 18. Quando você for fazer o planejamento, meu amado irmão, seja estratégico. Pastor, o que é ser estratégico? Ser estratégico é seguir os 3 passos aqui, que estão aqui na revista, e que foram ensinados no Gênesis. Sério, pastor? Sério? Olha que interessante. No 2.2, lá na página 18, diz assim, ó, estratégia, segundo o linguista Aurélio, o nosso grande dicionarista, né? É a arte de aplicar os meios disponíveis. O que você tem de disponível para o que você quer, né? Ai, pastor, ainda não tenho nada. Então vai trabalhar para criar os meios disponíveis. Vamos lá. E explorar as condições favoráveis, tá? Porque na medida em que você vai literalmente juntando instrumentos, as condições vão se tornando favoráveis. Sério, há uma bênção muito grande para quem quer plantar e colher lá na frente. Sério. Então, você quer um conjunto de música bonito. À medida que você vai estudando música, Deus vai vendo isso no seu coração e vai criando condições favoráveis para que aquilo aconteça. Então, de repente, aparecem pessoas que têm uma voz bonita na igreja, outras que, como eu, têm uma voz razoável, não é bonita. Voz bonita é do meu irmão, o Lutero. Eu tenho uma voz razoável. Então, tanto eu quanto o Lutero ajudamos no coral. Ele pode fazer um solo e eu canto junto com os outros. Entendeu? Deus vai te dando tudo isso. Então, você vai atrás dos meios disponíveis e Deus vai te trazendo as condições favoráveis
com vistas a alcançar os objetivos específicos. Então, vamos botar a mão na massa. O que eu tenho que fazer? Vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer, aqui ó. Cristo na criação nos ensina tudo sobre estratégia. Tudo sobre estratégia. Vejamos. Eu estou na página 18, 2.2. A. Ele parte do mais simples ao mais complexo. Uai, pastor, por que Cristo? Uai, você já esqueceu? João capítulo 1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Por intermédio dele foram feitas todas as coisas e tudo que foi feito. Sem ele nada se fez. Então, quem botou a mão na massa e fez tudo foi Cristo. Tá bom? Então, vamos lá. Olha que interessante. Cristo, então, parte do mais simples ao mais complexo. Primeiro as criações mais simples, após as mais complicadas. Como é que Cristo fez isso? Vamos lá. É lógico que criar o universo, nada é simples, né? Você criar o universo inteiro é simples. Não tem nada simples. Mas olhando para o universo, entre o que ele fez no primeiro dia, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto, então veja que no primeiro, segundo e terceiro, ele vai para o mais simples, para depois ir para o mais complicado. O que era o mais simples? Vamos lá. Veja bem, ó. Tem um quadro aí na página 19 e você vê que no primeiro dia ele separa a luz de trevas. No segundo dia, que é o versículo 7 lá de Gênesis 1, ele separa céu e mares. E no terceiro dia ele separa a terra seca, né? Ele trabalha com a separação da terra seca e a parte marítima. Então, presta atenção. O que o Senhor fez? Em primeiro lugar, não adianta colocar homem, não adianta colocar passarinho, não adianta colocar animais se eu não tenho um local para comportar homem, passarinho e animais. Então, primeira coisa que você tem que fazer, vai do mais simples para o mais complexo. O que é o mais simples? O mais simples é aquilo que em primeiro lugar você tem que fazer para depois de feito poder atravessar as próximas etapas. Então você tem que ser estratégico. Vamos lá. A terra estava sem forma e vazia. Deus queria que a terra estivesse cheia de conteúdo maravilhoso. Então, a primeira coisa que ele fez, está tudo escuro? Então vamos separar a luz das trevas. Vamos separar a luz das trevas. Aí no segundo dia, bem, ele obviamente separa os céus de cima dos mares de baixo. E no terceiro dia, ele separa o mar de baixo da terra. Então veja, tem luz e tem escuridão, né? Tem céu em cima, céu embaixo, água em cima, água embaixo, e tem terra separada da água. Agora sim ele pode vir com os animais. Aí seja estratégico. Adianta exatamente no quarto dia o Senhor Deus já colocar os elefantes na terra? Não. No quarto dia ele coloca sol, luas e estrelas para regular a questão do noite e do dia. Aí é que vem vegetação. Com a vegetação, aí ele pôde trazer os animais terrestres, peixes, pássaros, tanto a vegetação terrestre quanto a vegetação aquática, né? Todo o bioma terrestre e aquático. E aí, por fim, ele vem com o homem e a mulher, depois que tudo, absolutamente tudo, está criado e lindo. Então veja como Cristo é estratégico. Ele é estratégico. Olha a letra B aqui, ó. Nos 3 primeiros dias, ele realiza as separações, colocando cada coisa em seu lugar. Você tem que colocar cada coisa em seu lugar, tá? E aí, nos últimos dias, ele preenche de vida. E aí, olha a letra C, na página 19. De forma estratégica, ele cria as estruturas fundamentais do nosso mundo, tempo, espaço,
após os seres vivos e as condições para a sua sobrevivência. Então, o que a gente tem que fazer nos nossos projetos? A mesma coisa. Vamos lá. Eu quero construir uma loja e eu quero vender pizza. Adianta eu já ter o pizzaiolo e a pizza? Não. Em primeiro lugar, sei fazer pizza. Sei produzir pizza. Ok. Vamos então procurar um local aonde eu tenha uma população que goste de pizza. Feito esse estudo da população que gosta de pizza, aí vamos ver se é melhor comprar um local ou alugar um local. Depois de ver se é melhor comprar ou alugar e tendo espaço físico, aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar e eu vou fazer um estudo ali para ver se aquele povo gosta mais de uma entrega na casa ou se eles gostam mais de sair para comer. Porque se eu estou com uma população que gosta muito de sair para comer, eu vou fazer um prédio bonito para chamar a atenção para eles virem comer. Agora, se eu estou diante de uma população que literalmente não gosta de sair de casa e não quer ver a cara de ninguém, aí eu vou criar um sistema de entrega de pizza. E aí o que eu faço? Propaganda, muita propaganda. Uma inauguração muito grande. E aí começa a vender minhas pizzas. Você compreendeu? Eu não posso colocar o pé pelas mãos. Tem que ir com calma, com muita calma. Um exemplo do conjunto coral. O que você faz? Você aprendeu música? Ótimo. Aprendeu a ler partitura? Ótimo. Então vamos agora chamar pessoas que você sabe que cantem bem. E aí faz um quartetozinho. Começa com um quarteto, cantando só os 4. Aí depois, pega e transforma aqueles 4 em mais 4. Aí já dá 8. Aí cada um daqueles 8 em mais 8. Aí já dá 16. E à medida que quem for entrando, você vai colocando na voz correta e vai ensinando a estar com os outros cantando. Aí criou um conjunto maior e de repente vira depois um grande coral. Então você tem que ser estratégico. Tem que ser estratégico. Muito estratégico. Se você não for estratégico e for correndo direto para o alvo, você se arrebenta, gente. Cada dia um objetivo alcançado. Um objetivo alcançado. É o que está aqui na página 19. Olha, amados irmãos, aprendamos aqui que devemos partir do mais simples para o mais complicado. Depois devemos fazer planos com alvos curtos, médios e de longo prazo. E por fim devemos nos organizar. Tá? Coloque cada coisa no seu lugar, planeje o tempo, siga o seu cronograma, não pare. Agora é óbvio, vai vendo o que está dando errado e vai corrigindo. Vai corrigindo. Então, como é que a gente vai plantar? A gente vai pegar nossa semente e jogar de qualquer jeito? Não. Nós vamos, em primeiro lugar, ser realistas, para não jogar a semente fora. Segundo lugar, nós vamos ser estratégicos. Estratégicos. Nós vamos fazer um plano bem devagar e seguindo esse plano prazo a prazo, ponto a ponto, para alcançar os objetivos, indo do mais simples ao mais complexo, do mais tranquilo ao mais difícil, até chegar e concretizar absolutamente tudo. Agora, terceira coisa que eu aprendo na criação, está aqui no 2.3, seja paciente. Seja paciente. Você não pode ser afobado nem agoniado. Ai, pastor, mas eu sou afobado. Eu sou agoniada. Como é que eu faço?
Então peça para o Senhor te ajudar a desenvolver a paciência. Por quê? Porque o que é a paciência? A paciência é aquele momento fundamental onde você diz: ainda não alcancei tudo, mas estou devagarzinho, todo dia alcançando as metas diárias. A paciência também é fundamental para quando eu não alcanço aquela meta daquele dia, eu pensar onde é que eu errei, vou refazer. Não é desistir. Não é desistir. Então, seja paciente, por quê? Porque Deus que é Deus, que podia ter feito toda a criação em uma única frase, Deus poderia ter dito: haja tudo, tudo. Mas não, ele disse: haja luz. Aí ele fica feliz. Haja separação. Aí ele fica feliz. Haja. E quando foi criar o homem, ele não só falou haja, ele disse: ó, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E aí, à luz de Gênesis, capítulo 2, a gente vê que ele pega o barro, molda o barro, assopra no homem. É uma paciência, não é? Então, o que é ser paciente? Paciente é entender que todas as sementes que eu estou plantando, elas vão germinar, mas tem que ter tempo, tem que ter calma. Tem que ter tempo e tem que ter calma. Então, seja paciente, porque a paciência é fundamental. Para quê? Para eu plantar e esperar aquilo que eu fiz germinar. A paciência é fundamental no momento de revisão. Para quê? Para eu ver se os alvos estão sendo alcançados. E a paciência é mais essencial ainda naquele momento em que eu vi que algo deu errado, para que eu possa discernir onde está o erro, corrigir e não desistir do projeto, avançar no meu projeto. Entendeu? Para isso é que tem a paciência. Se Deus que é Deus fez um mundo em 6 dias, e eu e você, vamos com calma, né? E por quarto ponto, nós temos aqui na página 20, o seja feliz. Seja feliz. Olha que interessante. Aqui na página 20, você vê que ao final de cada dia, Deus diz: é muito bom o que eu fiz. É bom o que eu fiz, é bom o que eu fiz. E no final de tudo, a Bíblia diz: e viu Deus que tudo era muito bom. Incrível isso, né? Se você parar e pensar, é muito inteligente e fantástico isso. Por quê? Porque quando você vai fazendo o que tem que fazer a cada dia no início, a coisa não está tão perfeita, não está tão bonita, a tendência é a gente se alegrar só no final, mas Deus se alegra desde o primeiro dia, quando ele só entre aspas, né? Só separa luz de trevas, ele diz: tá bom, tá bom. Ou seja, Deus está nos ensinando que a cada etapa que a gente vai trabalhando, vai trabalhando, vai trabalhando, vai trabalhando, vai trabalhando, e a gente alcança, a gente tem que ser feliz. Agora, toma cuidado, ser feliz não é comemorar como se já tivesse alcançado tudo, não. Então, alcançou a primeira fase do projeto, né? Não vai gastar tudo porque alcançou a primeira fase. Seja feliz, mas seja feliz dentro daquilo que você já alcançou. À medida que vai alcançando fatos maiores, felicidade maior, festa maior, mas seja feliz. Agora, aqui também tem um segredo que é fundamental, que é também você exercer o seu direito à felicidade quando não alcançar o alvo específico. Ah, pastor, pelo amor de Deus, por que eu vou ser feliz se eu não alcancei o alvo específico? É porque você consegue pelo menos ver o erro na trajetória, e vendo o erro na trajetória, Deus está te dando a chance de você corrigir a trajetória.
Em Gênesis 1 tem Deus errando e corrigindo, porque Ele é Deus. Mas eu e você tem que ser grato, tem que ser feliz, tem que ser alegre. À medida que os alvos foram atingidos, os pequenos, porque a cada pequeno alvo atingido, você vai crescendo, crescendo, crescendo. Agora, tem que ser feliz e tem que ser alegre também quando não alcançar o alvo. Por quê? Porque Deus está te dando discernimento de você ver que o alvo não foi alcançado e que dá ainda tempo de resolver o problema. Entendeu? Porque pior é se você se desvia do alvo, se perde e não vê que se desviou. E quando vai ver, tá tudo perdido lá na frente. Aí foi embora 1, 2, 10, 20 anos, 40, 50, 60 anos. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Então, ponto número 4 é seja feliz. E o quinto e último ponto, eu tinha dito 4 pontos, né? Eu dividi, foi em 5. Me perdoe. Seja humilde. Seja humilde. O que é ser humilde? Ser humilde é você entender que quem te deu cabeça para planejar foi Deus. Quem te deu raciocínio para verificar se está tudo dando certo foi Deus. Quem te deu habilidade para juntar o que ainda você não tem, para conseguir aquilo que você quer, foi Deus. Então, ser humilde é se lembrar que se não for a misericórdia de Deus, você não vence em projeto nenhum. Você não alcança projeto nenhum. Você não chega lá na frente. Então, ser humilde é entender que Deus está no controle de tudo na nossa vida. De tudo na nossa vida. E que, inclusive, aqui um ponto fundamental, ele tem o direito de dizer não ao teu projeto. Ou ele tem o direito de dizer não de forma definitiva, ou ele tem o direito de dizer não de forma momentânea. Às vezes aquilo que você quer nesse momento não é a vontade do Senhor. Às vezes aquilo que você quer nunca foi e nunca será a vontade do Senhor. Às vezes aquilo que você quer, o Senhor diz, olha, eu também quero, mas não é agora. Não é agora. Ai, pastor, pode dar um exemplo? Posso. Vamos pensar no exemplo do coral que a gente fez. Imagine que você literalmente está estudando música, estudou regência e agora viu 4 pessoas. Você é um soprano que canta muito bem, então conseguiu pegar um contralto, um tenor e um baixo. E aí começa a ensaiar com esses irmãos, e esses irmãos simplesmente do nada não querem mais nada. Começa a cantar, canta até bem, mas do nada não quer mais nada. Do nada não quer mais nada. E talvez possa ser uma preguiça pessoal deles. Mas talvez naquele momento seja o Senhor dizendo, espera um pouco mais. Espera um pouco mais. Para um amadurecimento maior. E aí você pega e desiste de tudo. Não, espera um pouquinho. Tenta com outros irmãos. Ou então tenta fortalecer aqueles. E aí, de repente, dessa vez dá certo. Agora, se você tentou a primeira vez, deu errado. Tentou a segunda, deu errado. Tentou a terceira, deu errado. Sempre dá errado. E está dependendo dos outros. E não tem uma voz do Senhor te dizendo, é isso que eu quero. Talvez é bom abandonar esse projeto e partir para um outro. Diferente, por exemplo, do menino que está estudando para um concurso público, né? Aí ele tentou a primeira vez, deu errado. A segunda vez, deu errado. O primeiro ano deu errado. O segundo ano deu errado. O terceiro ano deu errado. Aí, de repente, ele diz, eu acho que eu vou desistir. Tá, mas espera aí. Aí ele vai num culto e uma irmã, tocada pelo Senhor, chega perto dele e diz, olha, não desista de estudar, porque o teu tempo vai chegar. Olha aí, Deus confirmando. A mesma coisa com coral, não desista. Meu irmão, não desista, teu tempo vai chegar. Às vezes uma pregação.
Mas se o Senhor fala direto, ó, não é isso que eu quero, não é isso que eu quero, pronto. Então, a gente tem que ser humilde a ponto de reconhecer a bênção do Senhor, nos abençoando com tudo aquilo naquele momento, fazendo progredir. Ou então, dizendo, ó, só vou te abençoar até aqui, espera um pouco mais. Ou então dizendo, meu amigo, parte para outra coisa, porque isso aí não é para você. Está dando murro em ponta de faca. Então, tem que ser humilde. E quando o objetivo for alcançado, depois de muita luta, lembre-se de quem esteve sempre do seu lado para você honrar. Seja humilde para honrar quem sempre esteve do teu lado. Foi tua esposa? Vá honrar tua esposa. Foi teu filho? Vá honrar teu filho. Foi tua igreja? Honre tua igreja. Teus amigos? Honre teus amigos. Mas acima disso tudo, não esqueça das ações de graça, porque com certeza, se a tua igreja não esteve do teu lado, se teus amigos não estiverem do teu lado, tua esposa não esteve do teu lado, a tua família não esteve do teu lado, pelo menos Deus, esse sim, esteve sempre do teu lado. Não é? Ok? Agora o ponto 3, esse é o momento do arroxo, né? Um pequeno teste sobre projetos e vida familiar. Aí aqui você vai terminar a lição como fez nas outras. Você termina a lição fazendo essas perguntas. E aí é óbvio, cada um vai responder para si. É aquele momento pesado e maravilhoso do confronto, mas que tem que ter para a gente crescer. Então, você vai lendo e diga, irmão, não responda para mim não, mas pense em casa. Pense em casa. Pense em casa. Pense em casa. E com certeza o Senhor vai abençoar. Muito bem. Aqui está a lição do dia 2 de fevereiro. E que o Senhor te abençoe. Investimos então 2 encontros para o estudo número 3 e o estudo número 4, que vai ser ministrado no dia 9 de fevereiro. Esse é um estudo também muito bonito, que é o nosso querido estudo sobre família e oração. Tá bom? Então, um grande beijo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te dê uma aula espetacular e que por intermédio de você muita gente seja abençoada. Deus te abençoe. A paz do Senhor.